gente, estamos aqui novamente para mais um podcast, Harmonize Podcast. Nosso assunto central é a harmonização facial. Vamos falar também hoje, nós temos um super convidado que já vou apresentar para vocês. E não se esqueçam, como sempre, se inscreve no nosso canal e fica ligadinho para as novidades, tudo sobre harmonização facial, tudo sobre esse mundo maravilhoso que está encantando a todos. E fica ligadinho. Vamos lá? Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Lucas Bios. Seja muito bem-vindo, doutor. Para quem não sabe, ele mora dentro do meu coração. Ela é a fã número 1 dele. Sou fã número 1. Uma vez ela mandou para mim um post teu. Eide, ele é maravilhoso. Eu digo, é o meu amigo. Isso há muito Lucas. tempo, né? Isso há muito tempo. Há muito tempo. Antes da gente começar a fazer os vídeos, antes da gente começar, né, a fazer Sim, as postagens, a trabalhar assim juntos, como a gente trabalha de vez em quando. Ela sempre foi a fã número 1. Então é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E o que a gente quer saber? Doutor... Primeiro, gratidão, né? Ah. Ave Maria, eu sou muito grato a essas duas. Eu acho que entrou... A gente se uniu, foi muito fácil, né? A gente se unir, as coisas saem muito fluidas. E é sobre isso, era até que eu tava comentando. As coisas... Eu não treinei nem nada pra vir pra cá. Eu acho que acontece naturalmente e eu acho que nós três fomos dessa forma, né? Aconteceu natural, sem um querer ganhar nada do outro. As e é coxas sobre do isso, outro. né? A vida, eu acho que é sobre isso, né? A gente tem essa cumplicidade, Sim. não é? Natural que veio. É né? natural. A gente se identificou de primeira, né? Sim. É o que a gente estava conversando há pouco, de não precisar competir, né? Não é competição, muito pelo contrário. Exato. Nós nos É completamos. querer ver um bem do outro, né? O bem do outro. Isso. E vamos lá, a pergunta que não quer calar. Quem é o Dr. Lucas Bios? Vamos lá, conta um pouquinho da sua história pra gente, para as pessoas te conhecerem que ainda não lhe conhecem, que é muito difícil, né? Mas quem é o Dr. Lucas? Gente, eu sou formado cirurgião dentista há 6 anos. Comecei numa época, a Ed é da minha geração, numa época bem difícil, porque teve todos aqueles contratempos, que foi pra justiça, que a gente foi barrado de atender. Aceitação da... Bem no início, Medicina, né? aquela briga Sim. de classes. Cirurgião dentista pode E os atuar, não médicos? pode Não pode atuar. atuar. Isso. Muitos da nossa geração tiveram que parar de atuar para depois voltar, para ter aquela briga, foi pro Congresso e etc. E eu sempre soube que era isso que eu queria. Quando eu me formei, eu não pensei em nenhuma outra especialização que não fosse essa. Eu me lembro que a minha família... Mas você vem de uma família de cirurgiões dentistas, Isso. né? Já de uma Sim. família que é bem conhecida, que é bem conceituada nessa área. Mas ninguém ainda tinha seguido para essa área de harmonização. Era algo novo, né? Tipo, não existia dentistas na época. Não existiam. Então, tipo, meu avô sempre foi muito conceituado. Ele é da velha guarda. Meu avô trouxe a resina composta pro Ceará. Então, imagina... Eu fui aluna do Dr. Bill. Quem é das antigas sabem quem é a minha família, né? Sim. Então, é isso. E em relação a eu entrar na harmonização facial, foi até um pouco difícil e a aceitação da família, sabe? A família não aprovava isso, porque era algo novo. Eles tinham medo de, talvez, acontecer algo com o nome da família. E Como era uma especialização nova, nova, né? que eles não entendiam como funcionava. Como tudo que é novo causa um pouco de espanto, Sim. então aquele medo de acontecer, tipo, alguma coisa, Exato, é então vai já entendível, o nome né? da nossa família E que outra já coisa, tá na área, tem né? aquela coisa da família tradicional, Sim, né? que era o que é e ainda Sim, é, né? A sociedade, o que é que a sociedade vai pensar Se algo der se algo der errado, né? errado? Ai, Por eles não terem o domínio Sim, daquela situação. Você vai sair do clã, você vai sair fora. Como é que vai ser isso e tal? Aí tem o peso da família. Pesou muito? Não, é uma família que sempre dominou, né?
Então, a partir do momento que talvez eles não dominem a técnica, eles mesmos ficaram inseguros em relação à harmonização facial, como todos os cirurgiões dentistas. A Sim. gente teve que enfrentar muitas barreiras para chegar Eu onde já chegou. ia dizer isso, eu não sei você, mas logo no começo, quando a gente entrou mesmo para essa área, eu, né, fui reprovada mesmo, não pelos de fora, mas pelos meus próprios colegas. Sim, total. E muito, e não foi pouco não. Agora, o interessante é que todos A que própria falaram classe de mim, toda a Estão classe, fazendo hoje. hoje Não, fazem. hoje é engraçado, E eu né? só observo. Hoje é a história vejo todos. da grama do vizinho ser mais verde, né? É uma pauta que a Mas gente vai... foi interessante isso aí, continua sendo. Mas seguimos. Mas tudo é entendível, acho que tudo é aceitável, né? É sobre isso, tudo passa. Não tenho mágoas de ninguém, acho que é sobre isso. E bola pra frente. Talvez eu não estaria aqui se não tivesse essas barreiras, né? Sim, se não tivesse tido esses nãos que eu tive, eu não estaria aqui hoje, né? Nos forçou a estar aqui. Exatamente. Não é isso? Mas conta, assim, vamos se aprofundar um pouco, conta mais um pouquinho da sua história, assim, daquele início, né? Quem é o Dr. Lucas? A harmonização, a gente já sabe que você vem de uma família, né, já de cirurgiões dentistas. Mas assim, como é que começou? Para você chegar até aqui, onde você está hoje, você ser esse sucesso? Porque as pessoas gostam de saber. Eu né? acho engraçado Porque que as pessoas não. As pessoas acham que, pronto, você bombou, tá ali, é maravilhoso. Não, mas tem um É caminho. muito engraçado. Eu escuto de muitas pessoas falar sobre sorte. Eu escuto muitas pessoas falar que eu tive oportunidades e poucas pessoas sabem. Eu não vou aprofundar, que é algo muito pessoal, mas teve muitas barreiras. Tipo assim, eu não pude exercer a minha especialização, que é a harmonização, dentro do próprio âmbito familiar. Então, eu tive que sair para construir algo sozinho. E é muito difícil. A odontologia, a gente sabe que é algo muito complexo. Quem é da odontologia sabe que você seguir uma carreira só, sem ajuda, amigos, etc., é difícil. Não é fácil, né? Então, é isso. É como eu te falei. Eu acho que eu ainda estou sendo numa fase de reconstrução de quem eu sou hoje. As pessoas me param na rua pra... Clínica nova, né? Se Deus quiser, Clínica né? nova. Eu acho que, tipo assim, eu tô me construindo. Eu não acho que eu seja algo agora. Eu acho que a vida é sobre Tá isso, em né? ascensão. Todos nós, as pessoas me Você param... vai se melhorando. As pessoas me param, como tu fala, em relação a me elogiar e etc. Eu fico surpreso, porque eu nunca esperei chegar aonde eu estou hoje. O que eu já cheguei, eu já agradeço muito, né? Porque eu de fato, nunca esperei chegar. Mas Você é foi isso. caminhando, trabalhando, fazendo O certo. o certo. E o Lucas, ele é um pouco como eu sou. Acho que por isso que a gente se identifica tanto, de não guardar pra ele. Quando surge alguma coisa nova, ele mandou mensagem pra mim. Eide, tu viu isso, isso e isso? Quando eu tenho alguma coisa, eu disse, Lucas, eu trouxe isso, isso e isso. Não é? Um e parêntese. a gente... Essa coisa do novidade, eu peguei muito do meu avô. Meu avô sempre foi muito pra frente. Eu me lembro, hoje se fala muito em laser. Há 10 anos atrás, Ele meu avô foi o já primeiro. falava em laser. Sim. Meu avô trouxe a resina composta pro Ceará. Eu fui aluna do Dr. Bill há 20 anos atrás, cá pra nós. Que Eu fui não aluna parece, né? do Dr. Bill há 20 anos atrás, na graduação. E aí já se falava na faculdade que o Dr. Bill tinha sido o primeiro a trazer para o Ceará tudo isso. A resina composta, o laser. A gente olhava para o Dr. Bill Hoje e via a se história fala do em laser e meu avô já falava em laser, que né? na época da gente o laser era uma coisa do outro mundo. No meu tempo não tinha computador, não E tinha era muito notebook, caro, não ele tinha investia. isso na época da faculdade. Então o laser era uma coisa do outro mundo. E o Dr. Bill já trazia para o Brasil, né? Eu acho que no Brasil poucos. Poucos. Meu avô, tipo no Brasil, assim... ele foi um dos primeiros Meu avô e já no Ceará. É um dos Exatamente. colegas do Baratieri, da grande Mas geração odontologia no Brasil. Eu me inspirei muito nessa coisa de trazer o novo, sabe? Eu acho que vem naturalmente do sangue. De eu querer sempre a novidade. Chegar primeiro. Né? De tipo assim, trazer a novidade, o novo, estar na frente. Eu acho que vem muito dele isso. Eu sou muito grato em relação a isso com ele, porque... Mas ontem mesmo eu tava com os alunos e eles dizendo, tu viram que curso tal tá fazendo isso que tu fez? Tu viu que não sei quem tá fazendo isso? Eu digo, gente, mas... Você acaba se tornando uma referência para as outras pessoas, isso é consequência. Né? A gente...
Total, Mas eu é sempre sobre digo, isso. É ser o primeiro. Vamos ser os primeiros, vamos começar, mas a gente sabe que depois vai ter uma legião de pessoas Sim, que vão fazer a mesma coisa e é natural que isso aconteça. é né? a vida, É. é essa, né? Eu quero pegar... Somos referências, né? Então, eles mas o eles interessante acabam- é chegar à frente. Exato. Que é o que a gente tem Ter feito. a visão de algo, né? Às vezes ele diz, ei, disso aqui. Eu digo, Lucas, não vi nada ainda, mas bora atrás. Aí ele diz, bora atrás. E a gente vai e Eu sou muito traz, desses, e- bora. Bom. E dá certo. Dá. Eu quero pegar esse gancho que vocês começaram aí. Porque assim, do nada, vocês se tornaram parceiros, né? Sim, somos. Vocês fazem, um faz harmonização no outro, o doutor Não Lucas é? já fez Sim. nariz da Eide, a Eide... A mandíbula dele é minha. Mandíbula. E vocês trouxeram um rapaz novo, né? Que vocês foram os Foi. pioneiros, o Profile, Foi, né? a gente trouxe. Eu queria que assim. vocês falassem um pouquinho dessa parceria, né? Dessa coisa que vocês têm de se unirem, de estarem juntos, de ao invés de competirem, vocês se unirem e vocês trazerem para os pacientes e para a população inovações, o que há de melhor, mostrar para as pessoas que ao invés de vocês estarem Um contra o outro, nós Competindo, estamos competindo, juntos. vocês se aliam e vocês trazem. E cada um no seu canto. É. Sim, um Né? leva, Exato. um indica paciente. Cada um no seu pro nicho e outro. na sua bolha. Sim, cada um tem algo que gosta mais. O doutor Lucas indica pra Eide determinadas coisas, a Eide indica pro Não sei doutor se você Lucas. lembra de um problema que teve uma paciente tua que veio com um problema de um colega. Sim, aí tu que eu disse, lhe indiquei. Eide, isso aqui eu não quero nem ver, vou mandar pra ti. Mando pra ti. E ele mandou, Da e mesma na mesma forma- hora a gente, da mesma forma que semana passada eu tive uma paciente, Mandou Lucas, tô pra precisando operar isso, Não, e vai é pra tão- ti. E é natural. É tão honesto e natural E que é a própria honesto. paciente voltou A palavra com a é irmã essa. dela e eu perguntei, e aí, como é que foi? Curioso. Então, tipo, quando as coisas são naturais e acontece naturalmente, essa troca, sem algo em troca, flui. A vida flui, os pacientes fluem, eles vêm e vão. É sobre isso. O mundo da estética, o meio da estética, os pacientes são mediatistas, né? Mas eles sempre vão encontrar aqueles que eles se identificam para fazer o seu tratamento, né, Ed? Exato. Mas é isso mesmo. E a gente tenta manter isso aí sempre, né? A Tanto que quando a concorrência... gente teve agora a ideia, né, a questão do podcast, de abrir o canal, primeira pessoa que eu disse pra Mila, Lucas, né? A gente tem que fazer um podcast com o Lucas porque a gente tá junto. Sim, né? sim. E o Profile, que vocês trouxeram, foram os pioneiros aqui. Vamos falar um pouquinho dele? Profile. Logo vieram outros, né? Ed? Logo vieram outros, Mas é isso. Mas foi o que a gente acabou de Eu comentar. acho legal, sabe? É. Eu acho legal essa troca. Eu acho que se outros cirurgiões profissionais vierem querer falar sobre o Profile, eu ajudaria e falaria, daria dicas, porque eu acho que a vida é sobre isso. As coisas fluem quando você é assim. Logo em seguida eu dei aula na faculdade, Sobre né? o E eu Profile, sobre ele, e os meus alunos hoje fazem uso, né? É normal. O Profile, pra A quem gente não sabe, que tem né? essa veia do professor, Sim, a gente tem que ter, né? Tem que ter isso na gente de repassar tudo. exato. Se você não repassa, então você não se propõe a ser professor. Exato. Eu Né? caí nessa também de mentoria Eu vi. pelos alunos, tipo assim, os te me procurando. procurar. Eu acho que é a necessidade das pessoas. Eu acho. Eu acho que chega um momento para vocês profissionais que estão em um determinado patamar, né, que as pessoas querem. As pessoas te chamam para aquilo. Exato. Então acaba que você é obrigado a Se repassar. sente É. obrigado. Eu nunca imaginei, mas a minha primeira mentoria eu fiz final de semana passado e eu fiquei impressionado como fluiu. Porque eu fui apenas eu. Fácil, sim, Eu fui apenas eu. sim. E É eu. fácil falar sobre o que você sabe. Exato. E O que você domina. uma das alunas falou, Lucas, eu fiquei impressionado como tu tem a prática. É o primeiro curso que tu já tinha dado. Eu já tinha sido monitor de outros De outras cursos, turmas, mas né? fazer mentoria, não. Então, isso é bom também pro nosso ego e pro nosso profissional, né? Apesar de saber que achar que era algo que não tinha nada a ver comigo, mas eu acho que tem hoje em dia. Despertou. Sim. Despertou. Gente, e o que é que vocês acham do mercado hoje, assim?
ele tá saturado? Tem lugar para todo mundo? Essa questão... Vamos voltar um pouquinho aí a coisa da concorrência. Não existe essa palavra de mercado saturado, porque nasce gente todo dia. Exato. Não é? Eu acho que saturado é uma palavra forte. Eu acho que a classe, não só odontológica, como biomédicos, médicos, a área da saúde está querendo surfar na onda da estética, está em ascensão. E talvez algumas pessoas não terem aptidão, estarem entrando numa área que elas não dominam. Eu vejo, é aquela história da grama do vizinho tá mais verde do que a nossa. E eu vejo muitos profissionais da odontologia entrando numa área que não tem o menor aptidão para estética, mas estão entrando por talvez visar um lado financeiro. E que se talvez ela cuidasse do jardim dela, das especialidades que ela tem, também o mesmo crescimento, ela estaria melhor. E não olhando para o outro, né? Sim. Eu vejo muitos profissionais olhando para os outros da harmonização, da classe de harmonização, visando esse lado financeiro e que não é aí, né? Às vezes é muito um tiro no pé. E outra coisa que dificulta bastante também, essas clínicas populares, acaba denegrindo um pouco também a imagem. Mas eu acho que eu também... sempre me chegam com essa pergunta, mas eu sempre digo, não concorre comigo. Né? Aquela história da gente na época da odontologia tradicional, que tu não chegou tu já entrou praticamente na harmonização, né? Quando você se formou. Total. Mas aí tinha aquelas clínicas populares. E eu lembro que na época eu tinha o meu consultório, chegaram pra mim e disseram, tu viu que vai abrir uma clínica popular aí na tua esquina? Eu disse, não, concorre comigo. Meus pacientes são esses, os pacientes da clínica popular são outros. Quem procura preço é um tipo de paciente, quem procura valor é outro tipo de paciente. Então não concorre. Né? Então, não tem que o profissional que faz uma especialização direitinho, que está ali se sobressaindo, se preocupar com esse tipo de clínicas, com esse tipo de atendimento diferente. Eu também acho que cada um se identifica com a área, né? Eu acho que cada profissional, até mesmo dentro da harmonização, ele vai mesio que se identificar de alguma forma alguns tratamentos específicos e não todos, né? Exatamente. Exato. Né? Eu acredito que tem que existir um foco. Eu não acredito em um ser humano que tem várias especialidades e fazem tudo. Quem faz tudo acaba não fazendo nada. Então, ou você faz algo muito bem feito e se torna bom no que faz... Naquilo, então você não consegue. Não tem como. O ser humano é um só. Então, tipo, ele tá vendo muito lado financeiro do que realmente ser bom naquilo que ele se propõe a fazer. Sim. Exato. E a questão que vocês comentaram também do perfil, né? O paciente, ele vai se identificar com o profissional. Às vezes, o seu jeito, né? O seu modo de lidar, a forma como você é, sua característica, vai casar mais com aquele paciente do que a Eide, por exemplo, e vice-versa, das né? clínicas populares. Normalmente, os pacientes que procuram uma clínica popular, seja no shopping ou em determinados bairros e etc. É tipo talvez não seja digamos nosso assim. perfil de paciente, ou vice-versa. É tão cômico e eu acho engraçado as situações que eu já tive pacientes que são donos dessas clínicas populares de estética. Então, é uma coisa que eu acho que não afeta. Que interessante, então, né? tipo, não afeta. Não afeta. Talvez eu não sei se ele foi pra sondar, pra ver como era que eu atendia. Né? Sim. Porque é isso, eu acho que tem público pra todo mundo. E eu acho profissional também sendo bom... que um consultório, né? Vamos lá, um consultório de vocês, né? É completamente diferente de uma clínica popular, porque também você vende a experiência da pessoa. Sim, quando você entra no consultório, né? Você vende uma experiência, é um chá, é uma coisa diferente, é um cardápio, é a forma como você trata o paciente, como você recebe. Não, aquele seu café eu nunca esqueço. Cappuccino, Ave Maria, um dos melhores. Sem brincadeira, foi um dos melhores que eu já tomei. Ai, gente, quem quiser ir na Harmonia tomar um cappuccino pode Então ir. é sobre isso, é sobre a experiência, é sobre ser bem tratado, tomar né? o cappuccino delas. É sobre ser bem tratado, é isso que você tá querendo dizer. Tem gente que paga pela uma experiência de estar ali. Tem razão. É isso. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, o que é que o paciente procura?
Assim, o que o paciente mais procura A autoestima. ao entrar no consultório? Sim. No caso da harmonização facial. O que é que Autoestima. vocês acham? Autoestima? Doutor Lucas? É um assunto bem complexo, né? Tipo, eu acho que hoje tá bem globalizado a coisa do filtro. Eu acho que as pessoas tem muita informação na internet, as pessoas estão perdendo, querendo ser algo que não condiz com seu perfil. Tá muito. Eu acho que as pessoas estão se encontrando da mesma forma que eu tô me encontrando. E cabe a nós, pacientes, tentar mostrar o caminho para esses pacientes, né? Sim. O que combina mais, qual tratamento é eficaz em determinada paciente, seja ela blogueira, seja ela atriz, seja ela um perfil mais discreto. Sim. Então, cabe a nós identificar isso nos pacientes para saber E direcionar. e direcionar, exatamente. A gente tem que saber lidar com todo tipo de paciente, né? Porque chegam uns querendo umas coisas que não tem como a gente fazer, né? Exato. Não tem como, né? A gente tem um limite também. E Né? é como a gente Principalmente falou. nós dois, que a gente trabalha, tem uma linha de raciocínio bem, assim, parecida, Exato. né? De trabalhar sempre com o natural. E às vezes a gente se depara com pacientes que não querem, É. né? E Mas o que a gente não foge disso. Sim, total. E é como eu falei, existe aquele paciente, eles vão procurar pessoas que eles vão se identificar. Acaba o meio filtrando e esses pacientes acabam nem chegando muito, né? No nosso consultório, assim. Mas a gente tem que estar Já preparado procura para tudo, né? estrategicamente. A gente tem que estar preparado para tudo e para falar o que a gente acha certo ou errado, independente do que o paciente queira, né, fazer. Exato. O Dr. Lucas Bill, ele começou já direto na harmonização, né? Mas Sim. chegou Chegou a a fazer atuar clínica? Não. Não, né? Eu me formei no primeiro 6 meses do ano e no segundo eu logo entrei na harmonização. Entrei, eu me lembro, meu avô perguntou 3 vezes, é isso mesmo que você quer? É isso tem mesmo. certeza? Aí eu, absoluta, é isso mesmo. Tem tudo a ver comigo, é isso e bola pra frente, não parei. Curso em São Paulo, curso fora, aí a gente fez muito curso fora, né? Tudo chega lá fora, né? Tudo, querendo ou não, ainda mais nessa área estética, tudo chega muito fora. Então, a gente que tem esse lado visionário tem que ir para trazer, né? Isso. Ainda mais a gente que tu dá aula, a gente tá entrando com essa mentoria, a gente tem que ter essa visão e é sobre isso, né? Tem que estar atualizado, porque sempre tem quem chega perguntando aquela coisa diferente que surgiu lá e você tem que saber. Então, há 6 anos atrás, eu já tinha essa visão inconscientemente. Então, foi natural, não foi uma Que coisa foi bem que eu na forcei. época do início mesmo da harmonização, né? Quando teve aquele problema todo, continua. Foi logo barreiras, né? muitas barreiras. Vencemos todas. Para as pessoas que estão assistindo a gente e estão naquela coisa, será que eu vou para essa área? Será que eu não vou? Eu encaro, não encaro? O que é que vocês diriam? Eu quero a opinião de cada um. Eu acho que a visão de cada um é diferente. Eu sou professora, né? Porque a Então eu Eide, incentivo. eu sou grande incentivadora. Ficou muito tempo na Aí parte tá no papel odontológica, dela de né? incentivar, ela é Eu professora. sou Se professora. o aluno procura, o papel dela é incentivar e é sobre isso. Se o aluno tem curiosidade, né? Eu tenho que incentivar. Senão eu não seria, a minha proposta não seria essa. Então eu incentivo. Foi o que eu disse no começo. O sol nasce para todo mundo. Mas sempre estar no caminho certo. Com as pessoas certas, né? Guiada pelas pessoas certas, fazendo cursos certos para não fazer nada errado, né? Exato. Não seguir por nenhum descaminho, Exato. né? Então eu sempre aconselho para o sim. Muita gente está procurando a odontologia, inclusive, tanto que nós agora na faculdade a gente tem a cadeira de harmonização orofacial dentro da odontologia, já faz parte da grade curricular, porque muitos pais estavam chegando na faculdade indagando sobre a harmonização orofacial, que só queria que o filho fizesse, se matriculasse em odonto se tivesse a cadeira de harmonização. Acho um pouco perigoso. Eu acho, ainda volto a falar que a área da odontologia ela é muito extensa. Muito. Existem várias outras áreas
que vejo vários colegas meus muito bem financeiramente. Sim, Muito. claro. Então, tipo, é aquela história, você tem que ser bom no que você se propõe a fazer, e eu acredito muito na aptidão. Eu acho que é um dom, eu acho que é eu dom. acho que também se identificar, porque às vezes você tá Total. lá dentro. É o do dom, você se identificar tem que ter o dom. Então, tipo, é o que eu falei no começo e repito, eu acho que tem muitas pessoas entrando e visando um lado financeiro e que acabam tendo intercorrências que não sabem lidar com elas Que o mais importante é e isso. que acabam degrinindo a própria classe. Fazer todo mundo faz, mas corrigir, Exato. esse é o ponto. Porque às vezes você tá lá dentro da universidade e você, não, eu vou entrar porque eu vou fazer harmonização facial e tal, e de repente você se encontra em outra coisa. Não, e eu digo né? mais. Eu digo isso até por mim mesma. Sim. Eu achava, meu Deus, né? Ai, não. Será que é isso? Eu não tenho nada a ver com, principalmente cirurgia, não sei o quê. O que eu mais gosto de fazer é cirurgia. Então, assim, eu acho que você se descobre durante a faculdade. Descobre. E outra, você se Exatamente. torna um bom injetor, porque eu me considero um injetor, exatamente pelas práticas da odontologia. Claro. O começo da nossa odontologia, a nossa mão é refinada ao ponto de ser um bom injetor. Eu ouvi vocês dois conversando sobre isso no consultório da Eide uma vez. Foi. Você se torna um bom injetor porque você tem a mão do Do dentista. E eu achei isso extraordinário. Eu anatomia, guardei né? isso pra Sem mim. esquecer da grande anatomia. É. Eu guardei isso Ninguém pra mim. sabe cabeça Ninguém e pescoço sabe cabeça e como pescoço como como um nós. dentista. Sim, sim. Poucas pessoas sabem, mas quando existe uma fratura, um paciente, uma pessoa tem um acidente, quebra a cabeça, no hospital quem trata A é o correção cirurgião, é o cirurgião bucomaxilo. dentista. Não é o médico. Não é o médico. Então, tipo, a anatomia, cabeça e pescoço está dentro da nossa Da área. odontologia. Né? Ninguém faz E isso muitos como nós médicos fazemos. sabem, tanto que eu tenho vários Eu pacientes tenho vários médicos, pacientes médicos. Eu Hoje em diria dia que 80% dos meus pacientes e eles são médicos. concordam com o que a gente São fala médicos. hoje. Então, hoje é uma briga que não existe mais. Eu acho que quem tiver Quem que ainda falar, tá nessa, quem ainda ainda tá tá Quem ainda nessa. tá nessa, tá Sorry. atrasado. Sorry, mundo. Tal- Tá Talvez. atrasado. É bom seguir, né? Seguir com a vida, Bom. porque se atrasou, foi ano Talvez. passado. talvez esteja com muito tempo sem paciente no consultório e precise perder tempo falando do trabalho alheio, né? E... Ei, ele é desses. Eu sempre ele tenho que fala. dar uma alfinetada. Ele né? fala. Porque a gente foi muito, Eide. No começo a gente foi muito alfinetado. Muito, gente. E Mas... chegava muito médico Não, pra mas falar. foi Denúncia. Mesmo. Denúncia. Tu recebeu muita denúncia, lembra? Foi No até começo. de antes e depois. Eu tinha coisas- alunos de medicina coisas- que chegavam dizendo que ia denunciar pra classe deles. Gente, a sua classe não me rege. O meu Quem conselho é é outro, não é o outro. de medicina. Não é isso? Não é. Então, tipo assim, a gente quebrou muitas barreiras ao ponto de ter... Eu me sinto lisonjeado de ter pacientes médicos por toda essa briga que teve no começo, né? Hoje, quem tá na harmonização facial sabe nem um terço do que se passou antes. Hoje eu recebo indicação de plástico. Total. Eu recebo indicação de cirurgião plástico, que às vezes é uma correção pequena, que não tem necessidade de uma cirurgia plástica, e a gente recebe a indicação. E eu fico muito feliz, né, em saber que tudo aquilo que a gente passou realmente acabou. 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 Quem ainda tá nessa, Tem tempo pra estar falando, né? né? E tem tempo também pra crescer, né? Pra amadurecer, pra pensar aí na vida. Eu tenho uma pergunta polêmica que eu quero a Vai ver. opinião de vocês. Gente, e os absurdos que estão fazendo por aí? Porque vamos lá. Cirurgião dentista, ele tem uma área de atuação, né? Que, Sim. por favor, me falem Vixe. para as pessoas saberem exatamente qual é a área de atuação que eu estou me incluindo, né? Porque eu estou na faculdade, graduação. na graduação, então eu me incluo. Que nós podemos atuar. Quem atua fora? Quem faz besteira? Aí sim, aí é exercício ilegal da medicina, né? Aí a gente realmente, tem, como o Lucas falou, a gente tem um conselho que nos rege. Esse conselho tem normas, tem determinações, tem resoluções que têm que ser seguidas, né? Quando você sai dessa resolução, a gente está no exercício ilegal de outra profissão. Por isso que, principalmente eu que tenho a especialização, muitos alunos mandam mensagem.
Ai, não tem isso na especialização, não tem isso, aí eu mando a resolução. Eu digo, não tem, porque não é permitido. Não pode ser exercido dentro da odontologia. Qual é a área Né? de atuação do cirurgião dentista? E a gente bate muito nessa tecla, né? Às vezes o Lucas vê umas coisas do outro mundo e manda pra mim. E eu, quando vejo também, mando pra ele. E a gente fica, bota aquelas carinhas de, meu Deus. Meu Deus. Coragem. Meu né? Deus. Coragem. O ruim disso aí é que acaba denegrindo a imagem de uma classe inteira. Exato. Que tá tentando Né? ali, que luta de muitos a gente anos. vem se erguendo há muitos anos, devagarinho, aquele passo a passo. Aí chega um determinado profissional ou alguns e por conta disso, né, de fazer o que não tá certo, denigre, infelizmente, uma classe inteira outros, e a gente acaba pagando, né? Que foi o que aconteceu no passado, acaba pagando por alguns desses profissionais. E é lamentável. Mas existe, eu digo sempre, existe isso em todo canto. Toda profissão, toda área, toda sempre profissão vai ter Sim. quem, eu acho que não trabalha cabe direito. nem a gente ir atrás. O conselho está ali para isso. Se ele não vai atrás, a responsabilidade é dele. É dele. A gente segue o nosso caminho, o nosso rumo, fazendo o nosso trabalho correto. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Vamos só deixar bem especificado aqui qual é a atuação do cirurgião dentista. Cabeça e pescoço. Existem algumas cirurgias, a gente pode me corrigir, existem algumas cirurgias que estão nos hábitos e são permitidas, que está dentro da área cabeça e pescoço, né? Foi uma coisa que um professor meu já me falou, calma, a gente vai chegar muito além depois. Mas existem passos. Mas enquanto não chega, a gente tem que estar dentro daquilo que pode. Por exemplo, uma vez eu fui para um curso, né? E a gente saiu para almoçar e o pessoal lá falando de orelha, aí eu, né, alguns estão fazendo, né, eu disse, gente, mas orelha não pode, cirurgião dentista não pode, até onde eu sei, tem inclusive uma resolução dizendo que não pode. Aí uma das pessoas olhou para mim, se virou e disse, orelha é áreas afins, porque na nossa determinação, né, lá do conselho, fala que a gente pode trabalhar de tragos a tragos, da linha de seção do cabelo ao iode e afins. Então, eles entendem uma orelha inteira como um afim. Porque... E baseado nisso, fazem o que não pode ser feito. Né? O Brasil é isso. O brasileiro sempre tenta um jeitinho pra burlar alguma coisa. E é o que acontece. Tá no afins. Mas existe uma resolução que diz exatamente isso. Né? É proibido. Otoplastia, que é a orelha. É proibida. Como é aquela que corta o nariz? Tira um pedaço. Alectomia. Então é bem claro, são coisas tão óbvias que a própria alectomia não fica bem feita. Só a alectomia precisa da cirurgia como um todo. Não existe nenhum nariz que você só feche, não precisa mexer na ponta. Eu tô insistindo isso com vocês porque nós temos várias pessoas que estão assistindo a gente, não só acadêmicos que querem seguir, mas os próprios pacientes, né? os profissionais. Então, assim, alguns pacientes inocentemente não sabem. Não sabem e vão. Então, assim, é uma coisa que precisa ser esclarecida. Se nós estamos aqui... Se chegar o dia, né, se próxima semana, no próximo podcast, tiver uma resolução diferente dizendo que pode, a gente também vai chegar aqui e vai dizer, olha, gente, mas até hoje, mais do que ninguém, a gente faz questão de ser o primeiro. Se pudesse, a gente era o primeiro a estar ali. A gente faz aquele plantão da Globo. Eu acho que vai muito sobre você. Chegou uma resolução. O problema é que hoje não pode. Sim, não pode. Hoje não pode. Então é isso. Doutor Lucas, e agora? Quais são os seus próximos passos aí? Qual os seus sonhos? Onde é que você quer chegar? Eu acho que não tem um lugar para chegar, porque é o infinito, né? Mas quais são os próximos passos do Dr. Lucas Bill? A vida é sobre isso, né? Eu acho que a gente sempre vai estar em construção. Porque se você achar que já chegou no lugar, não existe mais motivo para querer algo a mais, né? Verdade. É isso. Eu tenho muito esse incentivo para mim, de querer sempre mais, apesar de achar que eu nunca... Do lugar que eu estou, eu nunca iria chegar, hoje eu quero mais e mais, certo? Eu tô abrindo uma clínica, é algo que alguns já sabem, né?
Nós já sabemos. Um espaço a Foi uma das dedo. primeiras a saber. Foi. Um espaço a dedo, acho que tava na hora de ter algo meu, do meu jeito. Da sua cara, com a A sua minha cara. cara. né? Clean. Tá Espaço ficando a cara calmo. dele, né? Ele mostrou um pouco, tá lindo. Tá lindo. mesmo. E é isso. Não vou dar muitos spoilers, vai ser algo mais. Deixei de falar sobre e vou lançar. E tô com as mentorias, né? A pedidos, eu tô começando a dar as mentorias, ministrando as mentorias. Tem até profissionais de fora vindo atrás. É de quanto tempo? 2 dias? São 3 dias. 3 dias. É uma mentoria de 3 etapas, né? Tipo, o aluno, o profissional. Não diria aluno, o profissional vai ter a vivência comigo no consultório, Tá. vai saber tudo em relação a marketing, como tem que ser cobrado, o meu dia a dia do Interessante. consultório, para no outro dia ele aplicar isso nos pacientes. né? Entendi. Então é uma mentoria que eu pensei assim, a dedo, de algo como eu queria que tivesse na minha época e não teve. Né? Sim. Como a gente precisou e não teve. É. É isso, né? Eu quero agradecer a presença do Dr. Lucas. Eu que Foi um agradeço, prazer recebê-lo aqui. Você é um querido para nós, para Eu mim, que agradeço. para Valeu, tamo junto. Eide. Tá só começando essa nossa parceria sempre. e essa nossa união aí. E é isso, gente. Esse foi mais um podcast, né, do Harmonize Podcast. A gente aqui sempre trazendo as novidades, trazendo muita coisa legal, assunto sobre harmonização facial. Não se esqueçam, dá um like aqui, Comenta, né? comenta, Se inscrevam no canal, né? se inscreva no canal. Que vai ter mais. E sempre deixem nos comentários algumas perguntinhas. O que é que vocês gostariam de saber? Qual o próximo convidado que você queria que estivesse aqui na nossa mesa? Diz que a quem gente é que a traz pra gente você. traz, viu? A gente traz, tá? A gente vai atrás e consegue. Se vocês querem polêmica, se vocês querem saber, Dicas. dicas. Então, É isso. é infinito. É isso aí. Deixa o seu like e até o próximo Harmonize Podcast. E obrigada pela participação. Tchau, pessoal!